Vamos lá, o noticiário essa semana começou meio tenso por conta do avanço do número de casos de Covid, número de mortes, Estados Unidos. De casos e mortes, né? Tanto externo quanto interno, né? Exatamente, Estados Unidos e Brasil aí nos holofotes, e isso tá gerando uma tensão no mercado financeiro, apesar do noticiário positivo por conta aí de uma vacina na China, que parece estar dando certo, né, com os testes que eles fizeram, e também de estudos que estão sendo feitos no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford. Esse noticiário positivo em relação ao avanço das vacinas não está sendo suficiente para se conter a aversão ao risco com o aumento do número de casos e essa segunda onda, né, que está sendo monitorada lá fora. Então, a gente tem um processo de reabertura das economias. Enfim, é natural que com essa interação novamente tenha, né, casos, né, novos casos e que, enfim, aumente a estatística, só que a situação está um pouco assustadora. Eu acho que os números são um pouco assustadores, né? Acho que, como você mesmo disse, à medida que as economias vão abrindo, de certa forma, você passa a ter mais contato com as pessoas, muita gente transacionando, e era inevitável que a gente fosse ver novos casos. Exato. Talvez um pouco espantoso foi assim a magnitude ou o número de novos casos que principalmente ocorreram nos Estados Unidos, né? Exato. E aí o que os investidores estão entendendo é que de repente pode haver algum retrocesso nesse processo de reabertura e aí, enfim, a demanda novamente, né, ser estancada por conta também da oferta, que pode haver alguma interrupção, e a gente tem isso batendo no mercado financeiro. Então, os mercados estão aí iniciando a semana com esse movimento de aversão ao risco, isso também está batendo nas commodities, e aí, enfim, a gente tem todo esse clima um pouco mais cauteloso, apesar, enfim, do noticiário positivo em relação às vacinas. Porque o que acontece? Mesmo com esse avanço em relação às pesquisas de vacina, a gente sabe que isso daí é uma solução para médio prazo. No curto prazo você não tem como reverter a situação. Então, mesmo que se descubra uma vacina ou algum tratamento, enfim, é alguma solução para médio prazo. Então, a gente tem esse movimento no início dessa semana, a gente tem que também observar alguns indicadores que vão ser divulgados. A gente chama atenção para o relatório do mercado de trabalho na sexta-feira nos Estados Unidos, lembrando que o dado para o mês de maio trouxe uma surpresa positiva e até depois o presidente do Federal Reserve veio à cena e comentou que não é bem assim, ainda não é uma tendência de recuperação, então tem uma apreensão com esse número que vai ser divulgado na sexta-feira nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem dado de desemprego ao longo da semana, nada aí também muito relevante na agenda de indicadores aqui no Brasil, e tem os PMIs lá fora, que são os índices de atividade tanto para a indústria quanto para serviços, que a gente sabe que também costumam balizar a expectativa do mercado, e o mercado vinha bem otimista com esses dados, porque esses dados estavam sinalizando um movimento de recuperação aí no tal do V, que é o que o mercado também estava se apegando. E, enfim, particularmente, eu não acredito muito nesse movimento em V, mas a gente tem que prestar atenção nesses indicadores que também podem balizar o mercado ao longo da semana. Internamente, a gente tem aí o noticiário da semana passada que a gente trouxe, a questão do marco regulatório de saneamento, e o Rodrigo Moliterno vai trazer aí algumas considerações de como que foi essa questão no Congresso. Eu acho que esse foi um ponto bastante importante, tá? A aprovação do marco passado lá no Senado. É algo que pode trazer para a nossa economia em torno de entre 400 e 700 bilhões de reais até 2033, tá? Basicamente, o que esse marco diz? Ele meio que flexibiliza os investimentos no setor, abre a porta para novas empresas, para empresas privadas também estarem atuando mais intensamente, e deixa aí um caminho bastante aberto para as empresas públicas se quiserem privatizar.
tá? Tem pontos bastante favoráveis, onde flexibiliza aí a questão da privatização dessas empresas, e um ponto bastante importante é a meta que o governo instituiu, né, uma meta de universalização, que quer chegar em 2033 a 99% da população assistida por água e esgoto. Tá? Então, hoje a gente está bem abaixo disso daí, nas principais capitais até é maior, né? A própria cidade de São Paulo, atendida pela Sabesp, já é um nível extremamente alto, acima dos 90%, mais outras regiões, nordestes, tudo mais. E como a gente sabe que esse tipo de investimento não é investimento que é visto, né? E ainda quando a gente vem em anos eleitorais, a questão dos investimentos, principalmente quando se trata da parte pública, ela é mais restritiva, vamos chamar assim, não é levado tanto em consideração. Mas agora, com esse marco, onde você tem a possibilidade de vir investimento privado, de novas empresas, de fazerem parcerias público-privada, a possibilidade de privatização, tudo isso daí faz com que atraia investimento. E esse é o investimento saudável que a gente precisa, né, cara? É o caminho, na verdade. Não é o investimento propriamente dito de ação. Depois a gente pode até falar das ações de saneamento, mas esse seria o investimento, que é aquele investimento que vem efetivamente para ficar, que gera emprego, que gera formação bruta de capital fixo, né? Essas obras. E essa é uma alternativa que o governo pode encontrar no meio do caminho. A gente vem trazendo toda semana essa preocupação com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas. A gente sabe que a arrecadação do governo, está comprometida por conta da atividade econômica mais fraca. O governo está tendo que gastar mais. A gente tem aí nos holofotes essa possível extensão do auxílio emergencial, ainda que seja, né, progressivo, escalonado, enfim, a gente tem que entender como que vai ficar essa questão. A gente também tem a extensão aí do financiamento da folha de pagamento, da renegociação da jornada de trabalho. Então a gente tem aí custos previstos para o governo, uma preocupação, uma apreensão com o orçamento, e talvez a notícia positiva seja um avanço nessas parcerias público-privado. A gente tem o Ministério de Infraestrutura que comentou que vai manter a agenda, talvez, de leilões, concessões no segundo semestre. Isso é um fator positivo que a gente tem que acompanhar na virada do semestre, se isso vai se manter. E se se manter, vai ser bem positivo, como a gente está vendo essa questão do saneamento. Em relação às ações, tem algum aspecto negativo que o investidor tem que... Do texto que foi aprovado, tem atenção com alguma coisa? O texto ainda está para sanção presidencial, tá? E tem um artigo lá que justamente fala das empresas públicas poderem ser privatizadas sem o aval dos municípios onde elas atendam, tá? Então existe uma expectativa muito grande para que não haja veto nesse artigo. Caso o presidente venha vetar esse artigo, não é que não poderia haver as privatizações, sei lá, de uma Sabesp, de uma Copasa, mas dificultaria muito mais, porque o governo ou a empresa precisaria negociar com os municípios, tá? E a gente sabe, quando a gente cai nesse campo político, as coisas ficam um pouco mais trabalhosas aí para conseguir, tá? Então tá na mesa do nosso presidente para ele sancionar a lei, né? E já aproveitando, falando um pouco aí das empresas, a gente tem visto a empresa dos setores, né, que é a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, performando bem nesse último mês, muito por conta dessa expectativa. Tá? Então, a Sabesp subiu 14% já no mês, Sanepar 16%. Acho que elas são empresas muito boas, muito bem geridas, que teriam espaço para continuar performando. Elas têm recomendação de compra de várias casas e, obviamente, quando a gente individualiza as empresas, talvez a Sanepar esteja num momento melhor, a Sabesp num momento intermediário, tá? E a Copasa ainda num momento atrás, em questão quando a gente olha privatização ou não. Porque quando a gente fala de Copasa, ela tem uma complexidade maior no seu estatuto, onde ações desse tipo de questão de privatização vai depender também de
de aprovação da Câmara, talvez dependa de um plebiscito da população, então algo que tudo venha a atrasar um pouco mais, tá? Nisso daí a Sabesp poderia até sair na frente e se beneficiar. Tá. E assim, algum outro setor que você acha, commodities, o que você está enxergando? Então, acho que commodities, como você bem mesmo colocou, por essa volta de tensão por conta do Covid, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Era um setor que vinha se recuperando por conta da economia como todos se recuperar, da retomada e agora, obviamente, a gente tem que ficar de olho. Não que eu não acredito, também não acredito como você que a gente vá voltar a ver lockdowns grandes, economias todas fechando. Mas é apenas uma lentidão no processo. Exatamente, uma lentidão no processo. A gente pode ter uma cidade aqui, outra ali, voltando, fazendo aqueles que o pessoal tem começado a chamar lockdown ioiô. Fecha por uma semana e volta, só para dar uma segurada no nível de caso. E, obviamente, isso daí traz volatilidade para as commodities. E como a gente tem uma bolsa muito pesada em cima de empresas de commodities, a gente vai sentir essas oscilações. Então, assim, vamos tomar cuidado, prestar atenção no noticiário externo de como vai estar as commodities, que isso vai refletir muito nas nossas ações aqui internamente. A gente acaba tendo, né, esse fator que torna o Ibovespa ainda mais volátil, por isso que é importante você entrar em contato com o seu assessor, entender, porque nesses momentos também a gente tem algumas oportunidades, vocês conseguem tirar algumas vantagens, porque apesar desse curto prazo ter esse movimento de aversão, às vezes tem algumas empresas que acabam ficando mais baratas e que você consegue ingressar. Em termos de noticiário econômico, o relatório Focus não trouxe grandes revisões, a gente ainda tem um PIB apontando uma contração ao redor de 6,5%, o mercado corrigiu a Selic dos 2,25% para os 2%, ou seja, o mercado está trabalhando com um corte adicional no mês de agosto da Selic de 25 pontos, aqui nós estamos trabalhando com uma Selic de 1,75% e taxa de câmbio 5,20% ao final do período. Então, enfim, a gente também não teve correções em relação à taxa de câmbio. Lógico que a gente tem que monitorar como que vai ficar esse processo lá fora, tensão política aqui também, a gente tem que acompanhar os desdobramentos em relação às investigações que envolve a família do presidente Bolsonaro, porque isso a gente sabe que acaba dificultando ainda mais o cenário interno e, enfim, no meio desses desdobramentos lá fora em relação ao coronavírus, a gente ter esse agravante do cenário político acaba penalizando ainda mais o mercado doméstico. É isso, e tenha uma boa semana e bons negócios. Boa semana.